Olá, pessoal. Muito boa tarde, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar do nosso projeto da Trilha do Conhecimento, onde nós temos essa iniciativa GP/Cost Drivers, com essa iniciativa de dividir o conhecimento com vocês, nossos clientes. Então, como já de costume, nós a todo mês atualizamos, pegamos aí um pouquinho do tempo para atualizar a parte macroeconômica e, na sequência, né, o principal tema hoje que será apresentado será sobre fertilizantes. Meu nome é Tânia Gofredo, sou economista responsável pela área de análise de mercado da plataforma JEP Cost Drivers, e hoje nós temos, falando sobre fertilizantes, a Isadora Teixeira, depois ela vai se apresentar, e a dinâmica, né, nós vamos continuar com a mesma que temos feito. Perguntas, por favor, fiquem à vontade em utilizar o chat para que a gente possa responder a todos. E a gravação e esse material também vai ser disponibilizado para vocês no link que a nossa área de comunicação vai disponibilizar. Enfim, então, de forma que essa é uma satisfação muito grande, né, de poder estar com vocês novamente hoje aqui. Bom, então, começando com a parte macro, para não ocupar muito tempo, só lembrando que esse material, ele é atualizado, ou seja, as projeções cost drivers, assim como premissas, elas são avaliadas semanalmente, mensalmente, né? Onde na plataforma, especialmente alguns indicadores, índices que nós entendemos que tenham uma grande volatilidade, por exemplo, a taxa de câmbio, nós atualizamos isso ou mensalmente ou quando nós entendemos ser necessário. Então, de forma que todo esse material foi preparado com base nas premissas identificadas até hoje, né? E que a qualquer momento pode sofrer algum tipo de alteração e que isso é sempre atualizado lá na nossa plataforma. Então, qualquer mudança de valor, de números, vocês podem encontrar na própria plataforma. Bom, pessoal, aqui então, como eu disse, é apenas uma atualização do cenário macro, não é um cenário macro completo, e eu quero só pontuar algumas coisas que nós vimos de mais relevante que aconteceu do mês passado para cá, onde o PIB chinês, né, que é o que eu trago aqui no nosso slide de PIB das principais economias, um pouco da revisão do que houve do fechamento do ano de 2022 para o PIB aí das principais economias que nós temos aqui, que é a área, os Estados Unidos, a área do euro, e a China, onde Estados Unidos e euro performaram aí um PIB para 22, isso já são dados reais, né? Esses já são dados fechados, ou melhor, para o ano de 22, na ordem de 2,6 para os Estados Unidos e 1,8 para a área do euro, e para a China 2,9, né? Como a gente pode perceber, é um número, né, assim, bem menor do que a gente viu em 2021 para as três economias, como a gente pode entender aqui. E o que eu trago hoje aqui nesta apresentação é o dado de China já para o primeiro trimestre de 2023. As outras duas economias não saíram, mas é bem importante nós falarmos aqui deste resultado. Esse resultado para o primeiro trimestre do ano de 23, ele veio, inclusive, acima das expectativas de mercado, ou seja, o mercado pensava num PIB em torno, no primeiro trimestre, de 4%, e ele fechou em 4,5%. Muito impactado pela produção industrial e comércio varejista, lá da China, que puxaram esse resultado, um alto superávit comercial, nós tivemos um saldo comercial muito acima do que o mercado esperava, então a China está exportando, ela está, de fato, performando bastante nessa parte de balança comercial, e também muitos estímulos injetados na economia pelo governo, né? Lembrando que o governo chinês, ele projeta para esse ano um crescimento na ordem aí de 5% para a China, né? Entre 5% e 5,5%, na verdade, é um número que o governo está avaliando, né? Então, como a gente pode perceber, já falando para o ano de 2023, nós temos uma expectativa aqui na ordem de 1,4% para Estados Unidos, 0,8% para a área do euro, e a China bem acima, né, do que essas duas regiões,
Por quê? Porque a gente ainda vivencia, principalmente Estados Unidos e Europa, um cenário de inflação ainda alta, ou seja, nós estamos ainda com uma política bastante conservadora de juros lá nos Estados Unidos e área do euro. Estados Unidos, inclusive, na última reunião que houve há mais ou menos 15 dias atrás, pegou até o mercado um pouco surpreso, porque o mercado avaliava que os juros lá começariam talvez a ficar mais comportados, ou seja, desacelerasse, e o Banco Central norte-americano, ele não só manteve, como ele subiu 0,25. Óbvio que é uma aceleração bem mais baixa, mas está ainda mostrando uma sinalização de preocupação com a inflação. Apesar de que a inflação lá, preço ao consumidor, já está convergindo, essas elevações de juros já estão impactando, mas ainda há uma preocupação. Então, com isso, o mercado ainda projeta um crescimento bem abaixo do que a gente viu aqui em 2021 e 2022 para 2023, né? Na ordem de 1,4 e 0,8. No entanto, a China já mostra, pelo menos nesse primeiro trimestre, vamos dizer assim, resultados um pouco acima do que o mercado estava esperando. Então, aqui é importante assim, prestar bastante atenção, por quê? Porque os preços de commodity, nós vimos que, inclusive, com a subida dos juros dos Estados Unidos, começou a recuar preço de mercado futuro, né? Porque quando você tem uma elevação de juros, o governo sinaliza que pode ter uma economia mais desaquecida. Quando você tem uma expectativa de economia mais desaquecida, preços no mercado futuro, principalmente commodities, né, agrícolas, agropecuária, energia, começa a recuar. Então, nós vimos esse processo acontecendo, tanto que os preços ao produtor das principais economias também está desaquecendo, inclusive o Brasil, a gente vai ver isso aqui em inflação, mas ainda nós estamos avaliando muito se esse cenário veio para ficar, né? De uma queda de preços aí de algumas commodities. Por isso que é importante acompanhar todo mês aqui conosco, porque a gente vai sempre fazer uma atualização desse cenário econômico. Olhando para o petróleo aqui, nós tivemos, né, aqui a gente pode ver bem claramente, né, esse preço, né, especialmente de 21 e 22, lá até no meio do ano passado, subindo muito, muito em função de, aqui quando a gente olha para cá, né, muito em função da demanda, muito acima da produção, ou seja, da oferta, e em final de 22, ali para o terceiro trimestre, primeiro trimestre de 23, a gente já vê a curva se invertendo, ou seja, a produção um pouco acima já da demanda, que reexplica essa queda de preço no petróleo, no mercado internacional. Ou seja, como tem uma perspectiva de crescimento um pouco mais baixo para esse ano, né? Por isso que o mercado futuro já começa a projetar um preço de petróleo, vamos dizer assim, relativamente estável, né? Então, aqui não é uma projeção post-driver, isso daqui é mercado futuro, mas eu queria destacar um pouquinho esse dentezinho aqui, como vocês veem, como essa questão das ações da OPEP são importantes para o mercado, né? Nós tivemos um aumento, né? Tivemos aqui um lentezinho para cima do preço aqui até abril, muito baseado no anúncio que a OPEP fez de corte de produção lá na ordem de 1 milhão de barris dia, né? Então, isso surpreendeu o mercado e causou um pouco esse aumento, aumentando de preços. Mas ainda assim, mesmo tendo essa puxadinha, né? Não passou aí da ordem de 85 a 90 dólares, bem longe ainda daqueles 110 dólares, quase 120 dólares que nós vimos ano passado. Com isso, nós tivemos um impacto, né? Todo esse processo vem impactando nos preços de combustíveis aqui no Brasil, né? Se a gente olhar esse quadro, né, ou melhor, esse slide, a gente vê que o Brasil é um país altamente exportador de petróleo, né? De petróleo propriamente dito, mas ele é deficitário justamente nos derivados, né? Então, aqui é uma soma de diesel e gasolina, e a gente vê que demandamos bastante de importação. Por isso que nós temos tido aí, especialmente aqui, né, no ano de 21 e 22, um aumento bastante significativo nos preços dos combustíveis, né? Como a gente pode olhar aqui. O preço de diesel, né, lá também bateu um pico lá em julho de 22, a gasolina também,
Só que aqui, né, bem correlacionado com esses preços de petróleo, né, só que aqui a gente teve, na verdade, uma ação do governo no ano passado tentando segurar a inflação, reduzindo, né, impostos aí, ICMS, especialmente aqui para a gasolina, né? Para o diesel não teve tanto impacto, mas para a gasolina. No entanto, esses impostos aqui, eles voltaram, né? Esses impostos federais voltaram sobre a gasolina e o etanol, e nós já refletimos isso aqui na nossa projeção, né? De gasolina aqui, desculpa, não de diesel, de gasolina. No entanto, como a gente espera um petróleo mais comportado e uma taxa de câmbio relativamente comportada, que a gente vai falar um pouco disso lá em câmbio, por isso que a nossa projeção ela mantém aí uma certa estabilidade até o final do ano, tanto para preço de diesel quanto para preço de gasolina. Ou seja, a principal mensagem desse slide é essa, expectativa de mais estabilidade nos preços de combustíveis, aí diesel consumidor, que tanto nós sofremos lá com a pandemia, para o ano de 23. Então, agora, o ponto de atenção é possivelmente uma nova alíquota do ICMS para essa gasolina a partir de julho, né? Então, a gente ainda está um pouco conservador, mas precisamos prestar um pouco de atenção para isso que possa vir a acontecer. Aqui no Brasil, aqui eu só gostaria de frisar, de destacar um pouquinho, a projeção de PIB aqui para o ano de 2023, né? Então, ou seja, a gente tem uma previsão aqui de PIB na ordem de 1% para 2023, como vocês podem ver, bem abaixo do que a gente viu para 2022, que fechou em 2,9%, o que corrobora, né, com esses aumentos de juros que o Banco Central veio promovendo desde 2021, a gente começa a ter esses reflexos ainda em 2023. Por outro lado, para nós que somos áreas de compras, a gente tem um efeito positivo sobre os preços. É isso que está segurando, ou que está fazendo com que as projeções fiquem um pouco mais positivas para os índices de inflação, ou seja, índices de inflação também um pouco mais comportados, ou seja, você pega o cenário internacional com crescimento mais, vamos dizer assim, mais inibido, né? E mais o crescimento interno brasileiro, apesar de que ainda há algumas preocupações aí com nossos preços ao consumidor em relação aos preços administrados, mas é um comportamento de crescimento que comporta uma inflação mais sob controle daqui para frente, né? Isso que a gente já pode sentir, inclusive, aqui nos índices de preços de inflação, né? Eu gosto sempre de mostrar esse slide, que é o nosso índice de commodities, que é calculado aqui pelo Banco Central Brasileiro, que a composição deles são commodities agropecuária, metálicas e energia. Como a gente pode ver aqui, nós já fechamos, né, até março de 2023, o índice geral fechou em queda de 6,8. O que é esse índice? Ele captura o preço de commodity no mercado internacional. Ou seja, esse resultado corrobora com essa percepção de que os preços no mercado internacional estão, de fato, em queda, né? E que isso, para os preços ao produtor aqui no Brasil, entende-se IGPM, IPP, também acaba absorvendo essas quedas, né? E o que essa queda aqui está sendo puxada principalmente pelo quê? Principalmente por metálicas aqui, né? Inclusive energia, porque o preço de petróleo lá está em queda, aqui dentro tem carvão, mineral também. Então, essa queda aqui, tanto para metálicas como energia, como agropecuária, está colaborando para essa queda do índice geral, né? O próximo slide vocês vão entender por que eu faço questão de mostrar isso. Ou seja, a nossa projeção para 2023, né, quando a gente fala aqui no acumulado e a gente fala 12 meses, esse 12 meses é como se o ano acabasse agora, quanto fecharia essa inflação? Então, nós temos uma queda de 14% aqui, muito puxado por metálicas, né, e também ainda por energia, em função desse preço do petróleo. De maneira que a projeção, né, com base ainda nessas premissas até hoje, é realmente de um índice de commodities para 23 em queda, né? Então, se isso de fato está acontecendo, eu reproduzo esse número para cá para mostrar por que é que, então, nós temos uma projeção de GPM
já que ele é o primeiro a absorver esses índices de commodities, bem mais comportado do que a gente viu ano passado. Então, nós tivemos lá em 2022 ainda um índice de GPM bastante alto, 21 também, só que para esse ano a projeção já está mais otimista, né? Um IGPM aí na ordem de 3,6%, muito puxado por essa queda, mas ainda o que compõe o IGPM? Tem um pouco de preços ao consumidor aqui que ainda está puxando esse indicador para cima. Então, ele tem 60% de commodities, mas ele tem 30% aqui de preços ao consumidor. Então, essa queda não está 100% refletida aqui, porque nós temos um preço ao consumidor que compõe um indicador e preço também de construção civil que também pode refletir nessa pequena alta aqui. E preços ao consumidor do IBGE, que é aquela chamada inflação oficial brasileira, que é o que o Banco Central do Brasil acompanha para definir política de juros, ele ainda sofre uma pequena pressão, né? Porque a gente ainda tem uma inércia de preços lá do produtor sendo repassados para consumidor, e nós temos ainda uma preocupação com a questão dos combustíveis, né? Então, essa é uma preocupação que o governo ainda tem, por isso que ele ainda se mantém bem conservador com as taxas de juros ainda em patamares elevados, até porque como taxa de juros lá nos Estados Unidos ainda estão elevadas, o Brasil acaba acompanhando um pouco isso. Então, nós vamos ter aí ainda por um período uma taxa de juros elevada. Qual a principal mensagem para nós da área de compras? Negociar bens de capital, ou seja, máquinas, equipamentos, ainda vai estar com um custo alto, né? Porque as máquinas, equipamentos, esses índices, eles capturam muito essa taxa de juros que eles refletem nas negociações dessas categorias, né? E aqui, quase já finalizando, falando um pouquinho do câmbio, né, que está no nosso dia a dia, bastante importante para a gente aqui. E o que eu queria mostrar para vocês, né? É claro que a taxa de câmbio tem uma série de variáveis, mas aqui a gente adota critérios para acompanhar essa projeção. Um desses critérios que a gente acompanha é acompanhar volume diário de líquido de dólar dentro do mercado financeiro brasileiro, né? Então, o que a gente enxerga aqui? Quando a gente faz um acumulado móvel 12 meses, nós percebemos que a gente tem aqui, na verdade, né, lá do período de 21 até final, quase final do ano passado, uma queda desse volume, ou seja, saindo muito mais moeda estrangeira do que ficando. No entanto, a partir lá de novembro, dezembro, a gente já vê uma melhora disso aqui, que é o que, inclusive, mantém essa taxa de câmbio, vamos dizer assim, em patamares bem mais baixos em 22 do que a gente viu em 21. Então, ou seja, essa taxa de câmbio tem muita correlação com essa quantidade de dólar que é transacionado no Brasil. Aí o que acontece? A gente vê esse aumento, que é o que consegue manter aqui essa taxa nesse patamar. Aqui a gente já vê uma pequena queda, mas ainda com números bem melhores do que a gente viu esse vale aqui, que é o que de fato nos faz acreditar que a gente tem uma perspectiva de câmbio bem mais comportado. Só que o que a gente está vendo desde o começo de abril, que é esse dentezinho aqui? Essa taxa caindo, teve dias, inclusive, que chegou a ser negociada até 4,80, 89, alguma coisa assim. Então, o que nós estamos esperando aqui? Eu queria deixar essa mensagem bem clara para vocês. Nós aqui da equipe estamos avaliando muito se nós vamos manter essa taxa, se tem indícios, né? Por isso que a gente está esperando avaliar um pouco, porque a gente entende que pode ser uma situação pontual, se existe realmente fundamentação dentro do estudo que a gente acompanha para manter essa taxa em patamares tão baixos aqui, que na média aqui deve estar em algo em torno de, já no mês até a data de ontem, algo em torno de 5,02. Por isso que a gente ainda tem esse dentezinho, se vocês entrarem na plataforma, vocês vão ver, porque nós estamos reavaliando. O que eu vou dar aqui, né, uma percepção, né? A percepção é de que, de fato, a gente talvez vá ter que diminuir esse patamar de 5,22 para um pouco mais baixo que isso, tá? E aqui, o que tem aqui dentro? Tem ainda esses volumes sendo negociados muito mais, vamos dizer assim, positivos do que negativos, esses volumes líquidos de dólar no mercado. Nós temos também o Brasil virando um bom mercado atrativo para
investimentos diretos aqui, por quê? Nós hoje somos um dos países com menor taxa de inflação, com taxa de juros mais alta. Isso significa dizer que a gente tem um risco mais baixo, muito comparativamente ao risco maior que se existe em outras economias. Então, assim, não é que o Brasil está de vento em polpa, mas ele ainda é um risco menor do que outras economias que têm uma questão geopolítica, tem outros agravantes aí que faz com que esse investidor acredite muito mais no Brasil nesse momento. Então, é isso tudo que nós estamos avaliando, porque tudo isso impacta nessa taxa de câmbio. Então, possivelmente, essa taxa virá um pouco mais baixa nas próximas divulgações que a gente vai fazer na nossa plataforma. E aqui é só um resumo de todos esses números das nossas projeções, tá bom, pessoal? E aí, como vocês vão receber esse material, vocês vão ter acesso a ele. Entrego aqui para a Isa agora, que vai falar sobre o mercado de fertilizantes, e depois, ao final, fique à vontade para colocar as dúvidas no chat, que a gente vamos responder aqui para vocês. Muito obrigada. Vou compartilhar aqui o material. Vocês já estão vendo minha tela? Sim, Isa. Tá. Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Isadora, sou economista da GP Cost Drivers, faço parte da equipe da Tânia. Hoje a gente está com o webinar de fertilizantes, dando sequência aí ao ciclo, né, de webinars. E o principal objetivo aqui dessa apresentação hoje vai ser a gente estabelecer os principais pontos que a gente acredita que vai determinar os preços dos fertilizantes esse ano, e então a gente traçar um descritivo desses pontos aqui na apresentação, para que a gente possa acompanhar mais de perto e tentar se antecipar e fazer boas negociações a partir do que for apresentado aqui. Tendo em vista esse objetivo, quais serão os pontos, né, que a gente vai passar aqui na apresentação e que a gente julga importante para poder acompanhar esse mercado esse ano, né, no que se refere aos preços. Bom, a gente vai ver, né, a questão dos preços e como isso se relaciona com a estrutura da oferta doméstica de fertilizantes, como isso tem poder de impactar os preços. Depois, a gente vai dar uma analisada no desempenho das importações em 2022, analisando qual produto a gente importa mais, qual país a gente mais importou fertilizantes, e relacionando isso à situação geopolítica atual, porque ano passado eclodiu a guerra entre Rússia e Ucrânia, e após mais de um ano da guerra, né, e sendo a Rússia aí um grande player nesse mercado, é importante a gente ter em mente como é que está se relacionando essa questão geopolítica e o fornecimento de fertilizantes. Depois disso, um ponto muito importante para esse ano, né, para traçar a estratégia de compras e monitorar preço, é também acompanhar o desempenho das safras previstas aí para o ciclo 22 e 23, tendo em vista que essas safras estão com uma expectativa muito otimista, e isso pode vir a ter um impacto sobre os preços desses insumos. Um outro ponto que se associa a isso, que é muito importante, é o monitoramento em relação ao período de plantio das culturas, né? E a gente vai ver como é que essa relação ela pode ser feita com preços, né, com estratégias de compras, que é muito importante também. E aí a gente fecha concluindo tudo que foi apresentado, apresentando um pouco também do histórico dos preços, relacionando a respectiva conjuntura ali daquele momento, e apontando o que a gente prevê para os principais indicadores desse setor, aliado à nossa análise qualitativa a partir de notícias, que a gente chama de análise de sentimento de mercado. Bom, só dando uma visão geral aqui de como é que funciona a cadeia de suprimento de fertilizantes, para chegar na mistura NPK, né, que é nitrogênio, fósforo e potássio,
Tem todos uns itens atrás, né, que vai desde as matérias-primas básicas, passando pelas matérias-primas intermediárias, e aí chegando nos fertilizantes simples, que é uma abertura que a gente tem aqui sistematicamente, mensalmente, na Cost Drivers, para então ser sintetizado e haver a mistura NPK. E aí, o que é importante, né, a partir desse quadro, é observar quais produtos podem influenciar a precificação dos fertilizantes, dependendo do contexto, né? Então, às vezes, é uma matéria-prima básica que aconteceu algum distúrbio no mercado, ou alguma dessas matérias-primas intermediárias, e isso pode se associar ao preço de algum desses insumos aí que tem aplicabilidade mais direta. E aí, como é que se compreende a oferta desses insumos no Brasil, né? A gente vai vendo que, com o passar do tempo, as importações de fertilizantes, ela passou a largar de forma substancial em relação à produção nacional. A produção nacional é essa linha em amarela, e ela praticamente se estagnou com o tempo, enquanto as importações, que é essa linha verde, ela foi tomando cada vez mais expressividade. Isso por quê? Porque o Brasil passou a ser dependente das importações, com a crescente demanda por commodities agrícolas, não só internamente, mas externamente, né? A gente teve o boom das commodities aí no início dos anos 2000, com a expressividade da China, né, no mercado global. E aí, então, para atender essa crescente demanda, as importações passaram a ter um papel muito importante na oferta doméstica, tá? Aqui embaixo, eu deixo algumas informações referente ao histórico desse mercado, que vai servir para se contextualizar, entender um pouco como é que a gente passou de exportador de fertilizantes ali na década de 70 para a virada da década de 90, início dos anos 2000, a gente ficar estagnado, e hoje em dia a gente ter aí uma média mensal de produção nacional equivalente ao que era ali no final da década de 1990, né, ali por volta de 1998. Agora, já passando aqui um pouco sobre como é que é o quadro das importações brasileiras de fertilizantes, dado, né, que a gente tem uma oferta doméstica completamente dependente das importações, a gente praticamente não produz nada do que proporcionalmente a gente precisa, né, para plantar as commodities e tudo mais. A gente pega o ano de 2022, que é o mais recente que a gente tem fechado, e aí a gente já vê que o cloreto de potássio, ele se mantém como fertilizante mais importado do Brasil. Se a gente for fazer uma pesquisa mais aprofundada de mercado, a gente vê que esse consumo de cloreto de potássio, ele mundialmente se confere também, é o fertilizante mais consumido do mundo. E para o Brasil, logo atrás vem nitrogenados, né, no caso ureia e sulfato de amônio, depois os fosfatados, e aí nitrato de amônio, que faz parte dos nitrogenados, e aí DAP e sulfato de potássio. E aí, juntando todos esses produtos, né, esse mix, de quem que a gente mais importou esses fertilizantes em 2022? A gente tem aí a Rússia como grande player fornecedor desses insumos para o Brasil, logo atrás a China, depois o Canadá, e aí assim por diante, né? Um ponto interessante é que a Rússia, ela gerou muito alarde, né, em função da guerra, sobre o fornecimento de diversas matérias-primas e fertilizantes. Para o Brasil, especificadamente, isso foi um alerta que chamou muita atenção do mercado ano passado. Mas, assim, muito se perguntava se isso se daria mesmo na prática, ou se era só uma especulação, se isso teria efetivamente impacto sobre os preços. E o que a gente viu foi, de fato, houve sim redução das importações geral de fertilizantes, e muito puxado, sim, pela redução do fornecimento russo de fertilizantes, principalmente ureia e nitrato de amônio. Drenou um pouco, né, esses volumes importados, ao mesmo tempo que ela contraiu um pouco o market share dela, né? Em 2021, o market share dela ali era por volta de 23,58%, ano passado foi para 21,76%, e aí
a fatia, né, de mercado transbordou para a China e para o Canadá, que ganharam um pouco a mais aí em termos absolutos do mercado. Bom, dada essa estrutura de oferta, né, dependente de importações, isso se relaciona com preços, a gente vai ver que sim, né, já adiantando, a gente vai ver que essa contração das importações de fertilizantes abriu margem para a prática de preços mais altos em 2022, que já seguia de uma trajetória em 2021 de preços bastante elevados. Aqui abrindo, por produto que a gente mais consome, né, como apresentado o bencloreto de potássio, logo depois ureia e sulfato de amônio, como é que se divide esse mercado? Então, tendo como base 2022, a gente vê que, apesar do Canadá liderar para a gente fornecimento de cloreto de potássio, a Rússia vem logo atrás e com uma fatia bastante significativa, tá? Esse produto, por sua vez, a gente verifica que em relação a 2021, houve redução total das suas importações do Brasil e a Rússia em si teve uma redução, uma contração mais acelerada, né? E isso, obviamente, a gente vai ver que impactou no preço. Ureia, a gente também vê a participação da Rússia, mas é um mercado mais pulverizado, isso dilui risco de aumento de preço. A Rússia não é o principal player, mas tem uma fatia significativa e também contraiu, como eu disse, as suas importações. Sulfato de amônio, que é o terceiro mais consumido do Brasil, a gente tem uma estrutura de fornecimento concentradíssima, com a China com mais de 90% do mercado. Isso é um risco muito alto para o mercado, não só pelo fornecimento ser concentrado em si, mas porque é a China, e a China, ela move sua economia muito baseada em decisões governamentais e políticas, né? Então, se ela decide abastecer o mercado interno em detrimento do mercado externo, a gente fica entregue, né? Mas o ponto positivo é que, em relação a 2021, as importações chinesas de sulfato de amônio aumentaram consideravelmente. E aí, dado essa estrutura de oferta que a gente tem, esses players fornecendo esses insumos para nós, o que a gente tem no mercado mundial como alternativa, caso aconteça alguma coisa com os fornecedores que a gente viu, né? Bom, cloreto de potássio, ele tem uma estrutura de oferta de exportações globais muito concentrada, praticamente 3 players que fornecem, que exportam esse produto para o mundo, e ao mesmo tempo que você tem uma demanda por importações relativamente considerável, né? Então, aí uma alternativa para o Brasil seria importar esse produto dos Estados Unidos. Para a ureia, a gente já vê um quadro diferente, né? Uma estrutura tanto de fornecimento quanto de compra mais pulverizada, isso dá uma diluída nos riscos do mercado, e a gente também tem mais opção de outros players para comprar essa mercadoria. A mesma coisa segue para o nitrato de amônio. O MAP já tem ali um quadro bastante parecido com o cloreto de potássio, o DAP também, só que o DAP, a alternativa que a gente encontra é a Austrália. E o sulfato de amônio tem uma estrutura de fornecimento muito concentrada, ao mesmo tempo que a demanda é moderada, mas a gente tem alternativas aí consideráveis também para buscar no mercado internacional, caso aconteça alguma coisa com a China, né? E assim sucessivamente para o sulfato de potássio, TSP e SSP. E aí, como é que está o nível dos nossos estoques, dado essa estrutura bastante sensível, né, que a gente tem da oferta doméstica, que depende bastante de importações, e aí a gente perde poder de barganha de preço, né, já que a gente fica muito sujeito à volatilidade do mercado internacional, seja de termos cambiais, como a Tânia mesmo falou, né, da taxa de câmbio, que a gente importa mercadoria, ou seja, por conta de questões geopolíticas, igual foi com a guerra. Como é que está atualmente o nosso quadro de estoques, né? A gente vê esse gráfico de volume, né, de estoques, que desde 2017 a gente vem numa crescente, conseguindo alargar aí, de certa forma, os estoques, né, variações positivas, com exceção de 2020, e isso foi, inclusive, um dos propulsores para a subida de preço em 2021, para além dos motivos macroeconômicos que a gente sempre tem comentado em todos os setores, né? E, atualmente, a gente tem um quadro de estoque bastante favorável, talvez o maior da série, né, aí desde 2017, como mostra o gráfico.
E o índice de cobertura dele sobre as importações, ou seja, se acontecer o pior dos mundos, né, com o fornecimento das importações desses fertilizantes para o Brasil, a gente teria cobertura de estoques aí para cobrir esse vácuo por cerca de 3 meses, né? Então, é um quadro de estoques que é relativamente apertado, poderia ser melhor dado o tanto de commodity que a gente produz, né? A gente é uma economia totalmente dependente de commodity agrícola, então esse insumo é extremamente importante, mas já foi pior, né? Então, assim, com várias notícias aí de ampliação de fornecimento, né? A gente vai ver na nossa análise de sentimento que isso se reflete, a gente tem aí perspectivas positivas para esse ano e para o ano que vem, para a oferta desses insumos e, portanto, para a barganha de preço. Agora, entrando um pouco nas safras e relacionando isso com o preço de fertilizantes, aqui, quem acompanhou a webinar de commodities agrícolas vai lembrar, né, que a gente mostrou que para 2022, 2023, a última estimativa da Conab, ela está com estimativas bastante otimistas, né, para a maioria das commodities. A expectativa é que haja super safra para soja, milho, açúcar fica um pouco estável, mas até mesmo o trigo, que a gente tem uma certa dependência de importações, a expectativa é que a safra 2022, 2023 seja uma das melhores da história, né? E aí, como é que isso se relaciona com preços de fertilizantes, né? Se a gente tem uma expectativa de safra mais favorável, significa que vai aumentar a demanda por fertilizantes, né? Ou seja, vai precisar preparar mais o solo, cuidar mais do solo, você tem mais expectativa de área plantada também otimista. Então, é como se isso se traduzisse em aumento da demanda desses insumos, o que, né, reflete-se em uma tendência de alta sobre os preços. E como a gente está vendo aqui, praticamente todas as commodities, elas vêm aí empurrando os preços desses insumos. Então, é o maior fator de risco que a gente enxerga aqui dentro desse contexto. E o ponto de atenção é o seguinte, né? Como se desviar, né, dessa pressão de demanda que pode vir a ter no mercado de fertilizantes em decorrência das super safras? Bom, uma alternativa muito válida é acompanhar os períodos de plantio. Aí a gente vai ver aqui, nesse quadro, onde a gente tem, por mês, quantas culturas, né, são plantadas no Brasil, em diferentes lugares, né, em diferentes estados, e aí a gente vê que, proporcionalmente, o segundo semestre, ele tem uma frequência de plantio muito maior que a do segundo, né? Se a gente pegar o início do plantio, que aqui pega início, meio e fim, mas se a gente isolasse o início do plantio, a gente veria que seria maior ainda a proporção do segundo semestre frente ao primeiro semestre. Então, a gente pensa assim, bom, então, será que a demanda por fertilizantes realmente aumenta no segundo semestre, em decorrência da frequência de plantio? Aqui, por esse gráfico de linhas, a gente enxerga um certo padrão, pegando a série desde 2010, os volumes totais de importações de fertilizantes, que os períodos de pico, eles praticamente fecham em um ciclo de 6 meses, que bate com algum período do segundo semestre, né? Então, a gente vê aqui dezembro, a gente vê setembro, a gente vê outubro, praticamente os meses mesmo ali do segundo semestre, né? Principalmente iniciando o segundo tri do segundo semestre, que reflete bastante, né? Coincide bastante com o período de plantio. Então, se a gente tem pressão de demanda, né? Notadamente por esses insumos nessa época, em decorrência do período de plantio, pode ser estratégico fechar contratos a preços vigentes do primeiro semestre, que é quando possivelmente a demanda por esses insumos vai estar mais enfraquecida, né? Avaliar se isso é possível pode ser uma estratégia muito interessante para compras. E aqui essa tabela e esse outro gráfico de funil, eu mostro também como essa frequência de importações no segundo semestre, ela é muito maior do que no primeiro, né? Então, a gente pega a série aí fechada desde 2010, a gente vê que proporcionalmente a gente tem uma proporção muito maior desses volumes, né, importados no segundo semestre em relação ao primeiro semestre, nessa proporção ela é mais que 50% em todos os anos, e
Por fim, se a gente fizer ainda uma última verificação e se perguntar, mas se a gente pegar todos esses anos, né, entre 2010 a 2022, qual mês que mais apareceu como que registrou o pico de importação naquele ano, né? Ou seja, se eu pegar esses 13 anos aí da análise e ver qual mês que cada ano registrou pico de importação, a gente vai ver que praticamente o mês de novembro é o que mais aparece, logo depois outubro, dezembro, ou seja, também a frequência do segundo semestre aí registrando os picos de importação por essa ótica do mês que mais se importou. Aqui uma análise de correlação, eu trouxe ela mais para lembrar, né, que pode funcionar como uma ferramenta de insight, de tomada de decisão. Essa análise de correlação é uma análise que a gente dispõe no ambiente Cost Drivers, na plataforma, está acessível para todos os clientes. E aqui eu tracei um cruzamento de indicadores, né, de preços, em que eu relaciono todos os fertilizantes, né, estão na horizontal, e seus respectivos insumos na vertical, tá? Então, aí a gente enxerga o grau de correlação, mostrando como os mercados se interagem e como isso pode ajudar na tomada de decisão e traçar estratégias de compras, né, para preços. Ou seja, entendendo como está um mercado, pode ser interessante para você ter insumo para saber como é que está o mercado daquele produto que se queira fechar um contrato. Então, indo para a conclusão, a gente tem aqui a evolução dos preços, né, dos fertilizantes, eu peguei os principais. Claramente, a gente vê uma tendência de alta em 2021, ano que chamou mais atenção. Em 2022, a guerra praticamente minou, né, toda a possibilidade de acomodação dos preços, então a gente viu mais aumento ano passado, na tabela seguinte a gente vai ver. E para 2023, o que a gente prevê, né? Quais são as nossas principais premissas? Bom, em 2023, a nossa projeção até o momento e as nossas premissas, elas correspondem à seguinte narrativa, né? A gente acredita em variações de preço de 23 sobre 22 se desacelerando, ou em termos absolutos, ou em termos relativos a 2022, tá? Então, a gente enxerga um quadro mais favorável para o comprador. Por quê? Em linha com o quadro de guerra, mais controlado, e de pandemia também. Esse ano está mais acomodado esses choques aí que abalaram os 2 últimos anos. A gente também tem desaceleração da demanda externa, como a Tânia comentou, uma expectativa de valorização da taxa de câmbio real-dólar, e o que a gente tem, né, de análise qualitativa, de notícias de mercado, o que o mercado está, de fato, vendo, né, para preços de fertilizantes, bate com essa nossa projeção, né? Então, assim, se a gente pegar a nossa projeção e comparar, de fato, com o que o mercado tem corrido, né, de informação, a gente vê que a frequência de notícias que apontam baixa são muito maiores que da frequência de notícias que indicam alta para preços desses insumos. Aqui no final, a gente tem essa tabela com consolidado de variações de todos esses insumos, né, fertilizantes simples, como a gente viu lá, que eles fazem parte da cadeia, e que vai estar disponível no material para vocês consultarem e vendo como é que as premissas conversam com essas variações que estão aqui, tanto o histórico quanto o projetado, tá? Pessoal, nosso tempo está finalizando, eu fico por aqui, fico à disposição das dúvidas. Muito obrigada. Oi, Isa, muito bom, obrigada, excelente, excelente. Ou seja, acho que assim, se a gente se nós formos então fazer um resumo, né, de tudo que você mostrou, ficar bastante atento à questão do plantio, ali a gente consegue mostrar estatisticamente onde está a concentração mesmo desses volumes de importação, e quando a gente pega um pouquinho lá para frente, ou seja, projeções, nós vemos que os fundamentos mostram para uma queda de preço, né? Muito baseado também aí, apesar de que a gente tem
uma perspectiva de aumento de safra, mas nós temos também um estoque, né, até que relativamente bem melhor do que a gente viu em anos anteriores. Então, acho que uma coisa acaba que colabora positivamente com a outra e bate, inclusive, com o sentimento de mercado que a gente acompanha, né, de notícias, consultorias e tudo mais, né? Sim. Então, excelente. Então, a notícia é bem boa, né, para os produtores de fertilizante. Finalmente, né, Tânia? Finalmente, exatamente. E corrobora até com o que a gente está vendo, né, de perspectiva de preço de commodity no mercado internacional, né? Então, assim, acaba que, óbvio que tem que olhar especificamente cada mercado, cada segmento, cada um tem uma característica própria, mas quando a gente avalia isso junto com a questão, a fundamentação macroeconômica, essas perspectivas, elas se conversam, né? Que bom. Né? Com Elas são bastante certeza. compatíveis e coerentes, né? Sim. Perfeito, gente. Ficamos aqui à disposição. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Se quiser mandar depois por e-mail também. Também, nós costumamos dizer que o nosso webinar não finaliza aqui, né? Porque nós estamos à disposição durante todos os dias, né? Por meio da nossa plataforma e quaisquer que sejam aí os meios que vocês podem falar conosco, qualquer dúvida, qualquer coisa, fiquem à vontade para nos acionar, né? Perfeito, então. Então, acho que por hoje, acho que a gente finaliza aqui, então, né, Isa? Sim. Karina, tem algum recado, algum link que a gente possa acessar, que seja importante? Tânia, nós estamos readequando a nossa página de inscrição. Então, assim que ela estiver adequada, nós vamos repassar o e-mail para todos. Exato. E assim, só reforçando um pouquinho que mês que vem nós temos mais, como todos os meses nós temos, e o mês que vem o nosso assunto será pecuária, né? A Isadora novamente vai apresentar para a gente esse mercado, e como temos feito de costume, fazendo também uma atualização macroeconômica para vocês. Marcelo, fica à vontade. Desculpa, eu estava abrindo o microfone, mas não estava, acho que, saindo o áudio. É uma pergunta, acho que, mais tranquila, né? Eu recebi a missão de negociar fertilizantes agora aqui para a Bunge, né? E o nosso consumo ele é mais voltado para as florestas, né? Então, não é um consumo, vamos dizer assim, grande como as gigantes aí, né? E um dos pontos que para a gente, em alguns benchmarks, ficou claro é que essa questão de comprar quando os grandes não estão comprando seria a melhor, vamos dizer assim, o melhor caminho, né? E minha dúvida seria voltada para nesse sentido, assim, onde que eu posso acompanhar, assim, a volumetria, assim, de compra dos grandes? Eu não sei se há algum índice que eu possa estar acompanhando, alguma coisa nesse sentido, só para poder ver como que está a movimentação de mercado com relação ao volume. Eu entendo que a Proxy mais precisa para isso é acompanhar o volume de importação, porque a compra mesmo por cada gigante do agro é meio difícil de você captar, não tem base pública que divulgue isso. Então, a frequência de importações, que inclusive é uma coisa que está no nosso relatório mensal de fertilizantes, eu sempre acompanho, sempre registro lá o último resultado, é a Proxy mais adequada para isso. Uma outra proxy também mais indireta, assim, seria acompanhar as demonstrações financeiras que são divulgadas na aba Relações de Investidores das gigantes do agro, e aí, a partir disso, você vendo se a empresa está mais aquecida ou não, né? Então, aí no gigante do agro, a gente tem a Syngenta, Bayer, enfim, essas gigantes, né, Raízen, que podem auxiliar com a visão delas de negócio para você entender se a demanda delas está aquecida ou não pelo insumo. Marcelo, quando a Isa fala que nós atualizamos o cenário, nós temos mensalmente, né, um relatório de fertilizantes que a Isa escreve, lá disponível na plataforma, tá?
Deixa eu só ver aqui se o nosso tempo permite que eu compartilhe isso bem rapidamente com você. Aqui na plataforma, só um minuto, só voltando aqui. Também não quero ser aquele chato que vai fazer a pergunta faltando 2 minutos para acabar, tá? Se Imagina. quiser me mandar por e-mail, fica tranquila, tá? Não tem problema, não. Tânia, eu não vou- sei se vai... Não, Oi? Tânia, eu não sei se vai cair, ele passou o e-mail dele aqui, Ah, perfeito. Aqui, tá? não sei se você enxerga, Marcelo, Sim, sim. eu estou aqui nos relatórios mensais, tá vendo? Olha aqui, Tá. relatórios mensais, se você acessa a plataforma, aqui nós temos um item fertilizantes, tá vendo? Você vem Ah, aqui, o perfeito. último é março, você pode estar sempre atualizado sobre os comentários da Isa aqui nesse item, tá? Aí Tá é só bom, baixar aqui que você já acompanha aqui um PDF sobre isso. Perfeito. Show Tá? de E bola. qualquer dúvida, estamos aqui, como eu disse, né? Contato com a gente aqui tá à disposição, tá, Marcelo? Perfeito. Muito obrigado aí pela atenção de sempre. Imagina. Imagina. A gente que A gente que agradece. agradece. Vamos juntas, né? A participação de vocês. De bola. Obrigada, Bom, da minha parte é isso, pessoal. pessoal. Obrigadão, tá? Imagina, Obrigada. Uma boa noite a Um abraço, boa noite. todos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Isa. Obrigada. Obrigada.